Fala galerinha, muito boa noite, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso vídeo de hoje? E hoje eu já vou falando, né? Hoje vai ser um vídeo assim mais rápido e objetivo, que eu não tô com paciência para ficar falando de coisas que eu não fiz, né? Hoje foi um outro dia horrível. Não operei no índice, perdi a entrada que eu estava aguardando a manhã toda no Nasdaq, ou seja, aquele dia que a gente passou assim de novo, sem fazer nada. Ou seja, esse mês na B3 ele começou daquele jeito. Semana passada praticamente sem operar. Essa semana já foi o segundo dia ruim, né? Sem operar. Então vamos ver se a partir de amanhã esse preço nos ajuda a fazer alguma coisa. Loucura a gente não faz, a gente opera dentro do contexto do nosso operacional, né? Então era isso. Então já vamos fazendo aquele vídeo, já deixa aquele like, curte o canal, que isso aí ajuda demais a trazer conteúdos para vocês cada vez melhor e cada vez mais. E eu já queria deixar aquele recadinho, tá? Se você ainda não conhece o treinamento Smart Money, dá uma clicada nesse QR Code que está aqui no teu canto, ou vai no endereço que está na descrição do vídeo. Uma promoção, eu vou pegar toda a galera que é aluno, o pessoal está me pedindo toda hora, e a gente vai começar a fazer aula ao vivo, uma vez por semana, até o final do ano. Então corre que as aulas começam semana que vem, já a partir da semana que vem até sexta-feira eu vou divulgar a data, que vai ser toda semana, mas não perde essa oportunidade. O preço do treinamento é o mesmo valor. O que vai agregar é que toda semana a gente vai ter um encontro ao vivo e esse encontro vai ser gravado e depois ele vai para a plataforma de aulas, tá? Então, assim, aproveita, galera, corre. Isso vai ser uma oportunidade até o final do ano, beleza? E se você também está querendo operar sobre mesa proprietária, nosso grupo do Telegram, eu quero que vocês sempre estejam atentos lá nele, tá, turma? Porque dentro do nosso grupo eu tenho o tópico de cupons e links de mesas, onde ali dentro vão estar todas as promoções vigentes de todas as mesas proprietárias, tá? Seja de mercado americano, seja de Forex, seja mesa brasileira, tudo que é cupom, tudo que é promoção vigente, está sempre atualizado ali dentro do grupo. E também na descrição do vídeo eu sempre deixo tudo, os links das mesas, tá? Então aproveite, isso aí é uma chance de você virar a tua chave aí para operar um capital, para operar o mercado lá fora, que é isso que interessa, beleza? Então bora falar de preço, que eu não quero me alongar. A gente está aqui olhando o índice, primeiramente, no gráfico de 15 minutos, e a gente percebe que ele está seguindo o caminho dele, né? A gente teve aqui essa movimentação que a gente estava falando antes, né? Onde a gente teve uma renovação de topo, depois ele começou a caminhar para baixo, né? Perdeu de novo uma região de liquidez, que foi o que eu tinha falado no estudo ontem. O que é o grande ruim desse ponto? E aí vocês vão entender o porquê eu não operei. Porque a gente estava numa sell side liquidity e aqui, teoricamente, a gente tem que esperar por uma retração desse preço. Então eu estava aguardando que ele pudesse logo cedo bater ali embaixo e nos dar uma oportunidade, talvez, de pegar uma compra no pullback. Porém, isso não aconteceu. Vocês veem que o preço de novo abriu e ficou travado nesse rangezinho curto. Então, por isso, acabou que eu não fiz nada, tá? Aí, o que acontece? Agora, nós temos uma situação aqui onde o preço está dentro de uma zona de oferta, de demanda, desculpa. Eu tenho aqui embaixo a zona de liquidez que ele deixou e eu tenho o buy side liquidity aqui em cima, tá? Percebem pela movimentação do preço, ó, que ele desceu, fez um pullback, fez um fundo, aí ele não conseguiu romper, voltou e fez o reteste nessa região do fundo. O que a gente tem aqui? Um possível início de pullback, né? Para ir testar essas regiões aqui de cima, ainda mais que eu tenho um imbalance aqui, ó, tá? Que a gente já vai falar sobre ele. Então, o que a gente tem que estar atento agora?
a abertura do pregão amanhã, se ele vai dar continuidade nesse movimento, tá? Vocês viram aí, a gente tem alvo lá em cima, eu tenho esse gapzinho aqui, esse Fair Value Gap para ser buscado, né? Só que o preço ainda está numa tendência de baixa. O que eu dependo de enxergar para mudar minha visão? Ele tem que primeiro romper esse lado aqui, porque até então agora nós não tivemos choque, porque o movimento último é esse cara aqui. E isso aqui é pullback interno. Então, se amanhã cedo o preço abrir aqui para baixo, tem que ficar esperto dele dar continuidade, né? Agora, se por um acaso ele abrir rompendo, aí sim a gente tem um choque aqui, aí a gente pode aguardar por uma oportunidade compradora. Lembrando, isso é ainda nós estamos falando contra a tendência, mais ou menos, porque toda essa região aqui é uma região de reteste de time frame maior, né? A gente, se você pega o gráfico de 1 hora, ele ainda está retestando essa zona de sell side liquidity do 60, tá? Então, assim, para que ele confirme, olha só, isso aqui é importante vocês saberem. Para que esse preço confirme que isso daqui foi um sell side liquidity e volte a andar para cima, ele tem que romper essa região, tá? Aí sim nós podemos ter uma nova alta. Enquanto ele estiver aqui abaixo, a gente ainda está pensando para baixo. Por isso que eu falo para vocês, esperar o movimento amanhã, se ele abrir aqui, dependendo de onde ele abrir, tem que tomar cuidado. Porque uma das principais coisas que vocês têm que ter atenção no preço é o quê? É aonde ele vai te dar a oportunidade e qual que é o alvo dessa oportunidade e onde é teu stop. Então, só de vocês analisarem aqui, vocês já verificam que não é uma situação muito favorável, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. O que eu vou deixar marcado aqui, ó? Eu vou deixar marcado o Fair Value Gap dos 60, tá? Ó. Então, percebam aqui, ó. Porque tem um peso muito maior, né? E o que seria o choque interno é essa região aqui, tá? Porque quando vocês olham nos 60 minutos, eu não tenho... Tá vendo? Ó, nos 60 minutos eu tenho um movimento bem claro. Então agora ele está voltando. Se ele vier até essa região, ele ainda está fazendo um pullback para continuar descendo. A partir do momento que ele perder esse topo aqui, aí sim a gente pode ter uma observação para ele testar as regiões ali de cima. Tá? Então, muito cuidado e muita atenção nessa movimentação do preço, beleza? Estejam atentos ao seguinte, usem o 15 minutos e se baseiem no quê? Na FIBO dos 60, tá? Com certeza vocês vão ver que aqui a gente tem as principais regiões, né? Eu tenho aqui esse Fair Value Gap dos 60 e aqui dentro, ó, eu tenho um imbalance, uma região do 15, tá? Que eu vou deixar marcada essa região como um todo, tá? Como uma região de oferta, porque essa aqui seria a melhor dos pontos para a gente procurar por uma venda, né? Seria esse preço fazendo uma estrutura de vindo até aqui e aí sim ele nos dá essa venda de continuidade. Esse seria o melhor movimento, porque aí você está pegando a continuidade da tendência de baixa, tá? Então, muita atenção nesses pontos aí, beleza? E aí, caso ele perca aquele fundo ali, aí o alvo é bem lá para baixo. Vocês lembrem-se que, perdendo esse fundo aqui, a gente tem um gap enorme a ser fechado. Então, alvo para baixo tem e muito. Beleza, galera? Vamos falar na doleta. Ó, a doleta hoje, o que aconteceu aqui? Ó? Olha só, ontem, né? Lembrem-se que eu falei para vocês
da movimentação de pullback, disse para vocês traçarem o que? Choque, tinha Golden Zone, e aí a abertura do preço foi aonde? Nela. Puf, e nem olhou para trás, foi-se embora direto, tá? E tá indo testar o buy side liquidity. Agora, é aquilo que eu falei. Ela fez uma quebra de estrutura. Agora a gente teria que aguardar por um retorno para dar continuidade, tá? Então, assim, só que agora está esticado, né? Eu não tenho um topo ainda. Vocês podem até se basear e deixar aqui, ó, a nossa FIBO para efeitos de observação, né? Já percebam que dentro da Golden Zone eu tenho uma região bem interessante, que é esse cara aqui, tá? Então estejam atentos para isso. É nessa movimentação que vocês vão se atentar agora, tá? Afinal de contas, ele fez essa quebra aqui, e aí uma coisa que é importante, tá, galera? Vocês estarem cientes. Aqui, ó, eu tenho esse buy side liquidity, que é onde o preço tá. Se por um acaso ele vier perder esse fundo aqui, dar uma oportunidade vendedora, você tem um alvo bem legal, tá? Inclusive, você tem a possibilidade dele continuar descendo, porque no time frame maior, nós temos o choque aqui. Então, teoricamente, seria a mitigação para dar a venda lá em cima, ok? Então, muito cuidado com compras nessa região, tá? Esperem a movimentação, deixem o gráfico mostrar para vocês o lado, para vocês não serem pegos de surpresa, tá? Analisem sempre aonde estão as possibilidades, ok? Lembrem-se, existe ainda a região aqui de cima, né? Eu tenho aqui em cima essa região para ser testada, mas para isso o preço tem que romper esse topo e dar continuidade, ok? Ou que seja, né? Já que ele quebrou a estrutura aqui, quebrou aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Pelo menos ele vir fazer um pullback antes de continuar, tá? Então esse aí que seria o provável cenário do dólar para amanhã. Então fiquem espertos com essas marcações aí que a gente tem, tá? Para não serem pegos de surpresa. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui tá lá para baixo. E deixar aqui para vocês essa região que ainda a gente tem o que observar ali dentro dela, tá? Deixa eu só levantar aqui que eu tenho esse pavio devidamente ajustada e vocês percebam que os 50% dela está exatamente no teste daquele fundo, então muita atenção, certo? Bora falar do Nasdaq aqui. O Nasdaqinho que hoje fez o que a gente estava esperando, só que ele demorou um bocado. Eu tinha traçado esse desenho dessa compra aqui na abertura justamente por conta de ter alvo aqui em cima e ele está fazendo quebra de estrutura. Ele deixou essa zona aqui e aí depois ele rompeu esse movimento, né? O que é o grande problema? É que quando ele rompeu, ele ficou trabalhando aqui nessa região, indo para cima e para baixo. E quando acontece isso, para a gente operar na mesa proprietária, é horrível. Porque dependendo da mão que você está operando, se você pega uma venda aqui, não sai aqui e ele volta, o teu drawdown te mata, né? Se você ainda tiver a conta, sem estar com o drawdown fixo. Só que olha o que acontece, se você tem a paciência de entender os pontos, né? E a gente tinha marcado esse ponto todo aqui, ó, era 15 minutos. E dentro dele o preço reagiu e foi. Vocês percebem a diferença que é o trade, ó? Ele foi direto, sem nem olhar para trás, né? Então, só que infelizmente esse movimento aqui se deu num horário
das 13 horas, que era o horário que eu estava levando o meu filho para a escola, e aí não deu tempo de pegar esse movimento aqui, ó. Bem no candle das 13 horas foi que aconteceu isso. E aí, infelizmente, eu acabei perdendo a compra de hoje que eu estava prevendo. Então, hoje foi um dia que a gente não operou no Nasdaq. O que a gente tem aqui agora? Ó? Eu não sei nem por que eu mexi aqui. Eu tenho esse Fair Value Gap, que o preço está chegando nele, tá? Tem alvos lá para cima, sim, ok? Isso aqui eu já falei no estudo passado. Cuidado que isso aqui é um sweep, então se o preço vier vai ser para testar a região lá de cima, ok? Então muito cuidado. Aqui a gente está dentro do 15 minutos e eu vou deixar marcado tanto essa região quanto essa, tá? E sim, uma do lado da outra. A região de oferta e embaixo o Fair Value Gap. Depois aqui dentro, aqui para cima, a gente tem outro Fair Value Gap, tá? Então, assim, muito cuidado, tá? Com essas regiões. São os próximos testes do preço, ok? Mas para isso, ele tem que perder essa região aqui. Enquanto ele estiver aqui, se ele reagir e perder o fundo, a gente pode ter uma continuidade na queda, tá? Então, assim, muito cuidado que para o preço ir nessas regiões aqui de cima, ele tem que passar desse cara aqui. Então, ele tem que passar, voltar, aí sim você pega a compra de continuidade, porque aí, de fato, os compradores tomaram conta, né? Porque vocês percebam aqui, ó, eu tenho o choque. Tudo isso aqui é movimento interno e aqui eu tenho o choque desse movimento. Então, teoricamente, aqui seria a continuidade nessa compra, tá? Em contrapartida, se ele perder, se ele chegar aqui nessa região e não conseguir subir, nós temos aí esse sell side liquidity, que ainda não foi mitigado, que pode ser o responsável por empurrar o preço lá para baixo. Tá? Então, toda essa região aqui, ó, é uma região agora de decisão, né, a ser tomada com base no que o preço está mostrando. Eu vou, inclusive, deixar marcado aqui também em cima a extremidade, tá, galera? Porque às vezes ele pode violar, pode acontecer assim, ó, que nem aconteceu aqui embaixo, tá vendo, ó? Nós tínhamos o order block, que é a região de teste aqui do fundo, e ele foi bem no limite dela e voltou. Então aqui a gente também pode ter uma movimentação no limite antes de descer. Beleza? Vamos falar do euro? O euro está seguindo o caminho dele. Olha só, de novo, né? Ontem eu falei para vocês, agora ele está numa movimentação um pouco chata, o euro, né? Porque eu tenho alvo lá para baixo, deixa eu só corrigir esse. Eu vou deixar essa marcação aqui como um todo, que seria 30 minutos, digamos assim. Deixa eu ver, eu acredito que até uma hora, não, uma hora, não, né? Mas assim, ó, o que vocês têm que ter em mente, tá? Eu tenho aqui, ó, um ponto do gráfico de uma hora, que é esse carinha aqui, ó, tá? Percebam que é um gráfico com candlezão de uma hora que tentou descer e depois ele teve um movimento brusco para cima. Aqui é totalmente ao contrário, tá? Então, por isso que a gente vai estar observando essa zona aqui, tá? Então, assim, tenham atenção nesse movimento do preço, tá? Tem aqui e depois tem a extremidade. Lembrem-se de uma coisa, tudo isso aqui, ó, é inside candle, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui nesse gráfico de uma hora? Pegando o melhor ponto dentro desse inside candle para você se basear em qual é a região que pode ter uma boa reação aí, tá? E depois a gente tem a outra lá de baixo. Certo?
Então, esses aí são os pontos de atenção no euro. Para cima, o buraco é mais embaixo, né? Trocadilho. Porque a gente tem esse ponto aqui, ele está bem longe, né? Então, para perder essa região aqui, ou a não ser que ele renove fundo, depois ele perca aqui e aí dá a compra, né? Se ele não perder esse fundo e voltar daqui, somente aqui a gente vai ter o choque. Então, só aí a gente vai pensar no pullback, tá? Ai, ai. Preguicinha. Tá? Então, fiquem atentos aí nessa movimentação do euro, galerinha. E para a gente finalizar, bora falar do ouro. Ó, o ouro está seguindo e testar a máxima de novo. Lembra que eu falei ontem, né? Ele falhou o fundo e aqui seria trade de continuidade. Ele deu um tradezinho de continuidade e o trade foi aqui, ó. Quando você pega pelo gráfico de 1 hora, você teve exatamente aqui, ó, nesse carinha, ó, o teu gap e a validação da entrada na compra até o teste de liquidez aqui em cima, tá? Então, assim, o preço, a compra deu, né? Vamos olhar no 15 minutos, olha lá, ó, bem, assim, ó, perfeita a compra, ele deu, capturou a liquidez aqui, voltou, subiu até o POI, deu uma venda, porque ele bateu no 50% do POI, deu a venda, só que era uma venda que não adianta você ter a expectativa que ele ia romper. A zona de liquidez está aqui, ó, e foi exatamente onde ele veio buscar liquidez para depois da compra. A venda era arriscada? Sim, muito arriscada, porque você está contra o movimento. Agora, essa comprinha aqui, ó, nesse order block, foi o movimento do dia. Uma compra objetiva e rápida, beleza? Agora, o que nós temos aqui, ó? Eu tenho pontos de liquidez lá embaixo, né? Eu tenho esse cara aqui e tenho aqui embaixo. E eu tenho preço fazendo um teste de máxima. Então, assim, se ele romper aqui, nós podemos dar uma continuidade e retestar a máxima. Agora, vamos e convenhamos. Tá caro pra caramba o ouro. Então, fiquem atentos a essas movimentações. Para pensar assim numa movimentação mais interessante, eu esperaria alguma coisa dele pegar a liquidez nesses pontos aqui, ó. Eu tenho um Fair Value Gap aqui, para aí sim pegar uma compra com um alvo maior e um provável stop menor, né? Então, essa é a grande dica que eu dou para vocês no ouro. Porque, galera, vocês estão aqui, ó, isso aqui de máxima histórica. Ele pode romper? Sim, pode. Mas onde está o fundo? Olha aqui. E aí olha a proporção, né? Risco e retorno. Não vale a pena, entenderam? Então tudo isso tem que ser analisado por vocês. Beleza? Então, galerinha, era isso. Valeu mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Tenham todos aí um bom descanso e um excelente pregão amanhã. Grande abraço.